Bom, agora valendo oficialmente, boa tarde todo mundo. Hoje nossa aula é muito especial, temos um convidado muito especial que topou dar uma aula para a gente hoje, que é o Ademilton Barros. Ele já vai se apresentar para vocês, melhor do que eu apresentá-lo, já que ele está aqui, ele se apresenta. E, Ademilton, muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente. Como a gente avisou aqui, né, o pessoal, a gente vai trabalhar hoje, então, sobre o cavalo marinho de Pedras de Fogo, seguindo nessa linha, né, da cultura popular paraibana, que vem sendo o grande eixo do nosso curso aqui. Então, Ademilton, obrigado, e passo a palavra para você, então. Valeu. Valeu. Boa tarde, gente. Primeiramente, é uma satisfação enorme, né, estar aqui nesse espaço, poder discutir um pouco, entender um pouco desse universo da cultura popular, né, em específico aí o cavalo marinho de Mestre João, é um cavalo marinho paraibano que vive na fronteira, e a gente vai poder entender um pouco dessas influências que sofre, né, por ser da fronteira. Me chamo Ademilton Barros, tá? Sou ator, sou licenciado em teatro pela Universidade Federal da Paraíba desde 2016, mas aí eu gosto de brincar de dança, de música, de teatro. Sou professor de arte na Escola Técnica em Mangabeira e também sou folgazão de cavalo marinho, tá? Sou contramestre do cavalo marinho Boi Maneiro da cidade de Itambé e também já brinquei muito com o mestre João Araújo, e é desse cavalo marinho que a gente vai entender um pouco. Gostaria de saudar aqui Alan, Arthur, os companheiros da cultura popular que estão aí na luta de sempre. E é isso. E aí, antes de começar, eu queria aqui abrir um slide. São poucas telas, e aí só para nortear um pouco o início do bate-papo, né? Gostaria de explicar um pouco sobre o que é o cavalo marinho, né? Para a gente ficar ainda mais familiarizado com, com essa ideia do que é as suas estruturas e qual a diferença do cavalo marinho de Mestre João Araújo dos cavalos marinhos de Pernambuco, né, nessa fronteira, e do cavalo marinho da Paraíba. E aí vai ser legal a gente discutir nesse lugar, né? Por mais que Pedras de Fogo seja na Paraíba, seja da Paraíba, mas o cavalo marinho de Mestre João Araújo ele vai sofrer uma interferência direta de Pernambuco, né? E aí a gente vai entender quais são essas diferenças do cavalo marinho que a gente disse que é o cavalo marinho da Paraíba, né? E o cavalo marinho de Pernambuco e o cavalo marinho de Seu João Araújo, que está nesse meio, nessa fronteira também. Aí, tanto na fronteira física quanto nessa fronteira da manifestação popular, tá? Só um minuto aqui, deixa eu abrir a tela. Massa, vamos lá. Então aí, folguedo popular, cavalo marinho. Essa aqui é uma imagem do cavalo marinho de Seu João Araújo, numa festa tradicional aqui da cidade de Pedras de Fogo, que é a festa dos motoristas. Acontece no último sábado de maio, e aí todo ano acontece essa festa, nesse último sábado de maio, e o cavalo marinho de Mestre João, tradicionalmente, brinca nessa festa há mais de 15 anos, 13 anos, faz muito tempo. Desde que eu me conheço por gente dentro do cavalo marinho que seu João brinca nessa festa. E aí, essa é uma imagem, temos aqui vestido de Mateus, que são os Mateus, são esses homens com um chapéu em cone, né, com fitas, o rosto pintado de preto, representando aí, não só representando, mas sendo os negros da brincadeira, né, tirar a brincadeira. Essa pintura preta também tem uma relevância, tem uma ideia do corte da cana, né? A brincadeira do cavalo marinho é uma brincadeira da zona canavieira, e aí se traz muitos reflexos, tanto para a dança, quanto para a música, quanto para toda a estrutura da brincadeira a partir do canavial, né? E aí o rosto pintado de preto também vem trazer a fuligem da cana, esse trabalho rural, né? Além de ser uma maquiagem com uma representação dos negros, todo o cavalo marinho, o Mateus e o Bastião e a Catina vai estar pintado com o rosto de preto, por mais que eles sejam pretos, mas essa é uma maquiagem característica, né? E também tem esse outro significado que é a partir
do trabalho rural a partir da fuligem, do corte da cana, tá? Então, vamos lá para a origem. É uma dança natalina, né? Típica da zona da Mata Norte de Pernambuco e algumas regiões da Paraíba. Conta com diversos diálogos, muitas vezes improvisados. O espetáculo tem início quando os músicos homenageiam os donos do terreiro e o público. Tocam sentados e as músicas são chamadas de toadas, versos cantados. E as loas são versos falados. Os principais instrumentos são a rabeca, o pandeiro, o ganzá e o reco-reco. Essa é a origem que a gente ouve falar nos livros de forma geral, né? Assim, pontuando de que lugar vem e para onde vai. O primeiro registro de cavalo marinho em Pernambuco foi dado em Nazaré da Mata. E aí na Paraíba a gente vai ter esse reflexo, o cavalo marinho de Mestre João. É um cavalo marinho que ele foi herdado de um mestre da cidade de Goiânia, agora eu não vou recordar o nome dele. E aí ele herda esse cavalo marinho e aí começa a tomar conta da brincadeira. E aí Mestre João sempre foi da Paraíba. E aí Mestre João vai trazer para Paraíba. E aí tem uma coisa engraçada que em Pedras de Fogo existiam 2 cavalos marinhos. Um já é extinto, que é um cavalo marinho de mestre, a gente chama ele carinhosamente de Mestre João Gambá, que é da zona rural de Pedras de Fogo, de um sítio chamado Jangada, que ele tem já um outro formato de se fazer cavalo marinho. Não é parecido com o de Quina, não é parecido com o de Pernambuco. Ele já tem uma característica muito particular, né? Hoje esse cavalo marinho está extinto. Eu tive a oportunidade de conhecê-los em 2009, salvo engano, quando eu estava ministrando as oficinas de cavalo marinho pelos sítios de Pedras de Fogo. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o seu João, tive a oportunidade de brincar com o seu João. E aí as características de seu João Gambá, do cavalo marinho dele, é muito mais próximo ao da Paraíba, né? Esse que a gente conhece a partir das referências do reizado, mas o ritmo dele é o ritmo pernambucano, né? É marcado a ideia do baião, né? O ritmo marcado em 2 tempos. Então todo o cavalo marinho de Pernambuco ele é nesse ritmo, né? 2 tempos. E aí bem acelerado, né? Ele é muito acelerado de Pernambuco. O de seu João Gambá, ele era nessa batida, mas é muito mais ralentado. E tinha muito mais poesia dentro do seu canto. Né? Então, o cavalo marinho, a grosso modo, digamos assim, ele é uma brincadeira natalina, que ela vai surgir, o início do ciclo natalino que a gente conhece é do dia 31 de julho, né? O dia de Santana, dia 31 de julho a 6 de janeiro. Esse é o período natalino, a gente chama de ciclo natalino, onde oficialmente os cavalos marinhos vão brincar, vão para os terreiros brincar. Ah, então quer dizer que no primeiro semestre do ano não tem cavalo marinho? Tem. A gente brinca cavalo marinho quando é chamado, para um terreiro, para uma bodega, para comemorar o aniversário de um brincante, fazer uma homenagem ao mestre. A gente vai lá e faz a brincadeira. Mas, tradicionalmente, o período de acontecimento dela é de 31 de julho a 6 de janeiro. Tá? Por isso que a gente fala que ela é uma dança, ela é uma brincadeira, e ela é localizada dentro do ciclo natalino. Depois do ciclo natalino, já vai entrar o período carnavalesco, né? Então, os mesmos brincantes que brincam cavalo marinho, em sua maioria também brinca maracatu rural. Então, até por isso existe aí essa diferença de períodos e prazos, né, que se estabelece, entendendo que os mesmos brincantes de cavalo marinho também brincam maracatu, e aí, quando se passa o período carnavalesco, aí já vem retomando devagarinho os ensaios de cavalo marinho, para começar o ciclo de apresentações, tá? O banco. Aqui tem uma foto de Mestre João Araújo no seu banco. O banco, ela é a orquestra que rege toda a brincadeira, né? O cavalo marinho, ele pode ter uma duração de até 8 horas. E aí, são esses músicos, 5 músicos sentados no banco de madeira, por isso que o nome é banco, porque são sentados num banco de madeira mesmo. E aí, eles são os músicos responsáveis pela brincadeira. Desde o aquecimento, a gente chama do esquente de banco. O esquente de banco é quando a gente arma, todo mundo senta bonitinho, e aí, vamos tocar a primeira toada para a gente dar aquela passagem de som, né? A gente chama, no cavalo marinho a gente chama de esquente. A gente vai dar um esquente de banco. E aí se toca algumas músicas, né? Só o banco, para depois começar a dança
Nesse momento da dança, a gente já chama é o momento das pisadas soltas, né, que é a dança mais solta, mais leve, mais descontraída, sem nenhuma preocupação ainda estética com a brincadeira, né? Então, o banco é o grande responsável por tocar, né, durante 8 horas. E aí a grande função aí é da rabeca, do pandeiro, do reco-reco e do ganzá. A primeira diferença que a gente já pode notar aqui no cavalo marinho de Mestre João Araújo é o formato do seu banco, né? Tradicionalmente, o banco da Paraíba ele tem outros instrumentos, zabumba, triângulo, sanfona, violão, e tocam alguns ritmos, né? Como exemplo do shot, da marcha, algumas músicas alguns ritmos de forró. No cavalo marinho de Seu João só se toca o baião, como em Pernambuco, só se toca o baião, e esse baião é um pouco acelerado. Não chega a ser próximo de Pernambuco tão acelerado, mas ele é um andamento antes, mas ele é tocado quase o tempo inteiro, apenas com exceção de um dos momentos da dança dos arcos, que ele se toca um outro ritmo, e nem colocado o pandeiro, é mais rabeca e voz, mas ele é tocado com um formato de baião, né? No de Pernambuco, a sequência que se tem é rabeca primeiro, né? Começando o banco da direita para a esquerda, rabeca, pandeiro, dois reco-reco ou bage de taboca, em Pernambuco se toca com bage de taboca, e o ganzá, tá? No de Seu João, ele vai ter uma diferença que vai ser, a gente pode até perceber pela foto, a rabeca, um reco-reco, no caso de Pernambuco, o responsável chamado de mestre tuadeiro, que é o mestre que vai cantar as músicas, vai puxar as músicas, né? Que a gente chama de primeira voz do banco. A primeira voz do banco, no de Pernambuco, o responsável é o pandeiro. No de Seu João Araújo, o responsável é o reco-reco, tá? Em alguns momentos a gente hoje já consegue perceber que o pandeiro já vai para essa primeira posição, nesse lugar de voz, da primeira voz e tal, porque já sofre essa influência, né? Maior da fronteira e do dia a dia, dos dias atuais. Mas anteriormente, até 2 anos atrás, um ano e meio atrás, o seu João tocava nesse mesmo formato, que é rabeca, reco-reco, pandeiro, outro reco e ganzá, tá? O grande responsável por ser a primeira voz do cavalo marinho de seu João é o reco, tá? Como no cavalo marinho de Mestre João Gambá, lá da cidade, lá do sítio de Jangada. Lá também, o mestre tuadeiro, ele se toca reco, é rabeca, reco, pandeiro, outro reco quando se tem, quando não tem já vai direto pro ganzá, tá? Então, já aí é o primeiro formato que a gente pode ver de diferença entre o cavalo marinho de São João, que está na fronteira, que é um cavalo marinho paraibano, mas que está na fronteira e sofre essas influências. Já nessa primeira de cara, né? A gente já consegue perceber pelos ritmos, onde o cavalo marinho da Paraíba utiliza outros ritmos, como, né, como eu já falei, do shot, da marcha, do forró. No caso de Seu João Araújo, ele é utilizado apenas o baião, tá? Apenas o ritmo marcado em 2 tempos. Então, o baião é o tempo inteiro aí dentro da manifestação cultural do Seu João Araújo, né? Que é o cavalo marinho boi de ouro da cidade de Pedras de Fogo, tá? Nessa imagem, a gente tem aqui na rabeca Seu João Araújo, né, que é o mestre, que é o dono da brincadeira. No caso, ele é um mestre rabequeiro, né, porque existem duas figuras de mestre. Existe o mestre rabequeiro, que ele também é o dono da brincadeira, e também existe a figura do mestre, que é a figura central, onde eles recebem as figuras, tem aquele conhecimento maior a partir do foguete, né, que recebe, que faz os diálogos, que insere os primeiros trupés na brincadeira. Essa é a figura do mestre. Logo após Mestre João Araújo, temos o mestre Luiz Miguel, que está com o reco, fazendo aí a primeira voz. Mestre Luiz Miguel, ele é figureiro e mestre do cavalo marinho Boi de Ouro. Tá? O figureiro é a pessoa que é responsável por colocar os personagens. Né? Figura é igual a personagem. Então, o figureiro é responsável por colocar essas figuras. No cavalo marinho existem mais de 76 figuras. Né? Para você ter noção de tempo, né? De 8 horas de duração de uma brincadeira, com certeza teria muitos personagens. Então, são mais de 76 personagens, né? Que se tem registro. Existem até muitas figuras que já se perderam no caminho, que a gente não sabe
nem o verso, só sabe pelo nome e algumas características físicas, porque o ensino da cultura popular tem essa coisa do mito, né, que ela é transmitida de forma oral, né? Então todo o conhecimento do cavalo marinho ela é transmitido de forma oral. Ela não se tem um registro, embora existe alguns pesquisadores que já estão registrando, até inclusive até falas de personagens, já se tem alguns registros, mas ainda é muito pouco para o tamanho desse universo. Na sequência, depois de Mestre Luiz Miguel, no pandeiro temos o Mestre Totonho, que também é mestre toadeiro do Boi Maneiro. Em seguida, temos um senhor de branco, esse se chama Mestre Duda Bilal. Esse foi o grande cara responsável pela disseminação do cavalo marinho em Pernambuco, né? E esse cara ele é de Itambé, era de Itambé, né? O Mestre Duda Bilal já fez a passagem dele, já virou uma estrelinha e olha por nós. Mas esse cara é o grande responsável por disseminar esse cavalo marinho. Mestre Bill Alexandre, Mestre Grimário, todos esses grandes mestres, Mestre Lelé, os grandes mestres de cavalo marinho da atualidade aprenderam, né, com esse mestre, o grande Duda Bilal. E aí eu tive a sorte de fazer essa fotografia, a fotografia que eu fiz, e aí eu tive a sorte de registrar ele sentado exatamente aí no banco. E aí essa foi uma das últimas participações de Mestre Duda Bilal dentro de um cavalo marinho. Em sequência, de lado do Mestre Duda Bilal, com o ganzá na mão, e tem o Mestre Lelé. O Mestre Lelé também já se foi, mas ele era um grande mestre de cavalo marinho, de ciranda e de tribo de Caboclinho, que era a tribo Tupinambá, daqui da cidade de Pedras de Fogo. O Mestre Lelé colocava a figura do caboclo de Urubá, que é uma figura mística que existe dentro do cavalo marinho, e aí o Mestre Lelé era um dos grandes figureiros. Depois de Mestre Lelé, ele vai ensinar a Mestre Pinto, que é o mestre que hoje conduz o cavalo marinho Boi Maneiro, que já é a herança de Mestre Lelé. Mestre Lelé já foi a herança do Mestre Duda Bilal e de outros mestres, e aí a gente vem entendendo esse percurso. Então, esse banco do cavalo marinho que está formado aí, de Mestre João Araújo, são os grandes mestres, né, daqui da cidade de Pedras de Fogo, da cidade de Itambé, e dessa região que fizeram e que fazem essa cultura ainda permanecer. Tá? Então, o banco é essa grande função, é a função de cantar as músicas, de apresentar as músicas, de apresentar os personagens a partir das falas, tá? A partir do canto. Vamos seguindo. Depois do banco, né, que é aquela coisa que eu falei, que era o esquente de banco, a gente entende como passagem de som, mas aí no banco a gente chama de esquente de banco. Depois desse esquente de banco, vai se estar presente dentro do cavalo marinho a dança, né? E a dança do cavalo marinho de Seu João também tem uma divisão muito parecida com a divisão de Pernambuco, tá? Que ela aí vai ser dividida em 5 momentos, tá? Que vai ser o tombo, a pisada solta, o trupé, a carreira e o mergulhão, ou magui, né? A gente fala no linguajar matuto, a gente fala que é o magui, é a hora do magui. Então, a dança do cavalo marinho é bastante animada e o seu ritmo é marcado por um sapateado que lembra o galope dos cavalos. São passos rasteiros intercalados de saltos rápidos para levantar poeira. E eles são divididos exatamente nessas 5 características. Do tombo, né? O tombo é o tipo de dança que parece realmente tombar, né? A gente tem até um passo que a gente chama de bêbado, ou subir na ladeira, né? Que o corpo flexiona o joelho, inclina o corpo para frente, e aí quem já tomou uma, assim como eu, sabe o que é ficar bêbado e trocar as pernas, né? Então acaba sai trocando as pernas no meio da rua. E aí um dos passos do cavalo marinho é exatamente esse reflexo do tombo do bêbado no meio da rua, né? Que também quem sobe uma ladeira bêbado é uma coisa bem parecida, assim, do cara trocar as pernas uma na frente da outra. E aí se tem uma dança no cavalo marinho que tem esse reflexo, né? Que é chamado exatamente de bêbado ou subir na ladeira. E aí ele está caracterizado aí dentro da primeira característica, que são os tombos, tá? Os tombos são todas a dança que tem um padrão de movimento ligado a essa ideia de tombar, tá? Pisada solta. A pisada solta já é uma característica da dança que ela é mais leve, para cima, com alguns passos que até chegam a dar pequenos saltos, né? Sempre lembrar essa coisa de ser para cima, a dança para cima, chutes para cima.
E aí a gente chama desse lugar, é chamado de pisada solta, né? A próxima característica, que é o trupé, no trupé ele tem uma característica muito particular, que ele, além de ser a dança, ele também tem a função de fazer a marcação rítmica, né? O trupé, ele é dançado como se toca, né? Alguns passos marcando 2 tempos, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e esse 1, 2 é marcado com os pés, direita, esquerda, 1, 2, 1, 2, e aí esse é a ideia do trupé, né? Bater com os pés fortes no chão, utilizando essa batida forte também para marcar o tempo, né? Nos trupés é a grande efervescência, é quando a poeira sobe no centro, eu acho massa. Inclusive é a parte da dança que mais me agrada, é essa ideia do trupé, né? Que é muito mais enraizada, diferente da pisada solta, que é para cima, em alguns momentos até dá uns saltos. O trupé ele é dançado para baixo, né? Toda a força gravitacional da dança ela é para baixo, né? Trazendo essa referência da batida forte dos pés no chão. Outra característica é a carreira. A carreira, né, o próprio nome já diz carreira, tem essa ideia de movimentações rápidas. Geralmente as carreiras são utilizadas em um momento específico, que a gente chama da dança de São Gonçalo, né, que são a dança com os arcos, onde vem trazer 2 filas com pessoas trajadas, vestidas de galantes, com roupas brilhosas, tal, tem 2 damas no final, então é nesse momento da dança que é aplicado a ideia da carreira, né? E a ideia do mergulhão é no primeiro momento, né? Depois da pisada solta, esquente de banco, pisada solta, e aí é o momento do mergulhão. O mergulhão, ele é uma dança que ela é dividida, a gente chama que é dividida em 4 tempos, que a gente bate 4 vezes o pé no chão, né? Pá, 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 pá. Então, essa divisão que a gente faz, o pá, 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 é o que a gente chama de mergulhão. Dentro desse padrão de movimento, que ele é dançado em roda, né? E aí sempre uma pessoa que vai ao centro da roda executando o mesmo padrão de movimento, né? Também existem algumas variações, que é o momento que a gente chama que é o momento do desafio, né? É o momento que eu vou chamar o outro para dentro da roda, é o momento que vai desafiar. Seja para dizer, eu danço mais do que você, né? Obviamente, tudo isso é subjetivo, danço mais do que você, ou é um convite para a gente dançar junto, mas é essa ideia do desafio dentro da roda, que é exatamente o momento do mergulhão, tá? E aí a gente vai passar agora para o próximo, que é essa ideia dos personagens que eu já vim falando no meio do caminho, né? Que são mais de 70 personagens, mais de 76 personagens, entre humanos e animais, tá? O cavalo marinho, ele vai ter esses personagens, e esses personagens são divididos entre humanos, animais e seres fantásticos. Os humanos são aqueles personagens que têm as características de seres humanos, como, por exemplo, o soldado, né? A gente conhece a figura de um soldado na nossa sociedade, né? Aquela figura fardada, que vem, que é a autoridade, que chega para botar ordem onde chega, né? E aí dentro do cavalo marinho também tem um personagem chamado Soldado da Gurita, que ele é uma personagem humana, pela representação de arquétipos humanos. Os animais, como exemplo do boi, né, que é a grande figura central do cavalo marinho, que é geralmente não, o boi só chega no final da brincadeira, quando o sol aí já vai raiar às 5 horas da manhã, quando a gente tem a sorte de brincar uma noite inteira. Quando não, quando a apresentação ela é curta, de 1 hora, 40 minutos, a gente sempre vai entender que está no final do cavalo marinho, porque é a chegada do boi. O boi é a figura que vai chegar para finalizar a brincadeira. Então, figuras humanas, figuras animais, como exemplo do boi, da ema, existe do cavalo, existem vários animais, e também as figuras humanas, né? Mateus Bastião, e também as figuras fantásticas. O que são as figuras fantásticas? São essas figuras que estão ligadas ao imaginário, né? Às crenças. Por exemplo, ao caboclo de Urubá, que é uma divindade da Jurema, que ela chega também para dançar junto aí da brincadeira, né? O caboclo de Urubá, ela é uma figura fantástica, porque ela está ligada à ideia da Jurema, do misticismo, das coisas que vêm, a gente que acredita, obviamente, né? Que vem acima da gente, que é
essa ideia das divindades, né? Então, essa divindade vem nos saudar dentro da brincadeira. Também existem algumas outras figuras, como o exemplo da morte, do diabo, que também tem dentro da brincadeira, né? Que são figuras fantásticas. Porque tá no campo do imaginário popular, né? Quem já viu a morte? Sei lá, quem viu não voltou para dizer. Mas a gente, dentro do cavalo marinho, tem essa visão geral do popular, da morte, vestido de branco, com um facão, com as máscaras, né? Então, a gente traz para dentro da manifestação popular esse lugar também, que é do fantástico, tá? As figuras mais conhecidas são Mateus, Bastião, Caterina, os galantes, as damas, o capitão e o soldado. Todos esses são caracterizados dentro do humano, tá? Às vezes trazem um índio representando a importância das religiões afro-indígenas, em especial a Jurema Sagrada e a Umbanda, para que fazem o brinquedo, né? Essa ideia que eu acabei de explicar do Caboclo de Urubá, essa saudação do índio, da Jurema, é a partir desse lugar, tá? E aí, aqui, a gente vai poder, eu vou mostrar para vocês um videozinho curto de 3 minutos, para a gente entender um pouco da musicalidade de Seu João Araújo, né? Desse cavalo marinho específico, quando vocês vão perceber que a primeira voz é o Reco. Dessa vez, quem vai estar aqui cantando nessa primeira voz é o Mestre Bi, né? Que é o filho de Mestre Lelé. Hoje, Mestre Bi é um grande mestre, tem muito conhecimento, já me ensinou milhares de coisas, assim, é um poço sem fim de conhecimento que herdou do seu pai, né, e que está aqui nesse vídeo. A gente vai poder assistir aí uma passagemzinha da música, um pouquinho da dança, tá? Então, deixa eu só fechar aqui esse microfone, vou abrir o outro e a gente libera esse vídeo curto.
Bom, essa é uma das passagens do cavalo marinho, né? A chegada da galantaria, onde os músicos saem do banco, vão buscar o mestre, saudar o mestre, até a chegada dentro da brincadeira, né? Mas aí o banco retoma o seu lugar e aí a dança continua. E aí, deixa eu abrir aqui outra câmera. Então essa foi uma das passagens, né, do Cavalo Marinho, do mestre João Araújo. Aí a gente pode perceber a musicalidade da rabeca, ela é totalmente diferente da musicalidade pernambucana. Primeiro começando pela afinação, né? Na afinação de Pernambuco, ela é utilizada de si, mi, lá, ré, né? Uma afinação mais grave para as vozes masculinas. Na afinação que o mestre João Araújo utiliza, já é uma afinação mais de cima, uma afinação de dó sustenido, né? Então já é dó sustenido. Então você pode perceber que ele utiliza muito a primeira e a segunda corda na execução da rabeca, né? E essa musicalidade é muito particular. Quem tiver a oportunidade de escutar o outro cavalo marinho e poder escutar seu João também, né, fazer esse paralelo, vai perceber a diferença dessas rabecas, que aí esse formato de tocar rabeca é muito particular de Pedras de Fogo, né? Do jeito de tocar, as arcadas, né? E até própria afinação, né? Pedra de Fogo existe mais rabequeiros que utilizam outras afinações, mas dentro do cavalo marinho é uma afinação que é bastante usada e que é a única usada dentro do cavalo marinho boi de ouro, é essa que o seu João utiliza. Inclusive, quando outras pessoas vão tocar dentro do cavalo marinho dele, ele dá a rabeca dele. Ele fala, não, toma essa daqui. Porque ele quer ver essa afinação tocar dentro do baião dele. Uma vez eu fui meio ousado de querer tocar com a minha rabeca. Vou lá, não, seu João, trouxe a minha, eu vou tocar. Ele, no final, disse assim, olha, você toca até bonzinho, mas você tem que castigar melhor a primeira e a segunda corda, porque a afinação já era mais grave, né? Ele não percebia que as cordas que estavam sendo tocadas era a primeira e a segunda, porque na rabeca dele, esse som mais grave está lá para cima, não está nas primeiras cordas. A primeira corda ele quer ver o negócio ranger mesmo. É esse som mais fininho, né? Diz que o som mais agudo, esse som mais agudo aí, trazendo a partir dessa referência. Então, é muito legal. Eu sempre gosto de trazer essa diferença de seu João, dessa musicalidade, que eu acho muito particular, que eu não encontrei em nenhum outro cavalo marinho, só aí em seu João. E aí, esse aqui é o seu João Araújo, tá? O nome dele é João Cesário Venâncio, conhecido como Mestre Araújo. Hoje ele tem 96 anos, tá? Essa informação aqui está desatualizada. Não é 83, são 96 anos, o João já está bem velhinho. E começou a brincar cavalo marinho aos 16 anos. Seu cavalo marinho, Boi de Ouro, foi criado há mais de 20, 30 anos já, quase 30 anos, aqui da cidade de Pé de Fogo. Mestre João Araújo também é mestre de mamulengue e artesão. Todo o material confeccionado dentro do cavalo marinho é feito por seu João Araújo, né? Seu João Araújo, ele confecciona desde as máscaras, a vestido, a gola, chapéu, tudo é seu João que faz. Seu João tem 96 anos, mas seu João ainda é ativo, ele ainda consegue fazer. Obviamente não com a habilidade que ele tinha antes, né? Mas ele ainda consegue fazer o seu material. E também ele era brincador de mamulengo, né? Na Paraíba a gente conhece como babau, né? Brincador de babau, e ele fazia os bonecos também do babau, e tocava a rabeca. E aí esse textozinho dele eu acho bacana,
que fala exatamente o seguinte, e o cavalo marinho, ele diz que é uma cultura que eu comecei a pegar com 16 anos, e até hoje brinco. Eu não gosto de forró, desses negócios de hoje, essas bandas, essas coisas. Mas o cavalo marinho, para mim, é uma distração muito boa. Para mim, é uma distração que tem. Sou acostumado a brincar ele desde garoto. E ainda hoje, eu gosto de brincar. Eu sou chegado a um cavalo marinho. Isso aí, pode ter a certeza que essa afirmação da fala de seu João, que ele é chegado a um cavalo marinho, é sim. Agora menos por conta da pandemia, mas ainda fui lá visitá-lo algumas vezes para a gente bater um papo. Tá? Eu gosto muito do seu João, ele é uma figura assim, bem carrancudo. Para quem ele não conhece, para recebê-lo na casa dele é aquele famoso mestre, né, carrancudo. Mas ele, assim, depois que ele se abre com você, ele é um amor de pessoa. Você é chegando, ele é um cara que ele é apaixonado pelo cavalo marinho. E tudo que ele sabe, ele vai transmitindo aos poucos, o que a memória dele vem trazendo de reflexo. E aí é legal, uma coisa que eu estava até conversando com o Chico aqui anteriormente, que ele estava falando sobre qual o propósito, né, assim, da disciplina, que é exatamente esse entendimento do aprendizado, né, da manifestação popular, da cultura popular. E aí seu João foi um dos mestres que me ensinou muita coisa. E aí esse ensinamento, ele é dado exatamente do formato que eles aprenderam, que foi aquele formato de que observe, olhe, eu vou fazendo e você vai olhando, depois você vai fazendo, depois você vai aprendendo, porque você aprende olhando. Então, o seu João me ensinou muito nesse lugar, né, do olhar. E aí, a primeira fala, que para mim é o gancho para o aprendizado da cultura popular, é essa observação, né, porque ela não, quando você fala assim, olhe que você vai aprender, obviamente não é uma observação feita de qualquer jeito, é uma observação feita com atenção, uma observação feita com aquele olhar do querer aprender, da aprendizagem. E aí a cultura do cavalo marinho é muito ligado a isso, né? Da observação, do ouvir, de prestar atenção, né? Sempre o mestre diz, ei, rapaz, presta atenção no que está fazendo. Ei, rapaz, presta atenção no que está fazendo. Ei, rapaz, presta atenção no que está fazendo. Então, o tempo todo ele está falando a mesma coisa. Ei, rapaz, presta atenção no que está fazendo. Porque exatamente é esse conhecimento a partir do olhar, né? A gente está até conversando que alguns mestres chegam até a dizer, não, aprendi cavalo marinho sozinho, não aprendi com ninguém, né? Que, homem, de onde veio essa inspiração? Veio do divino, foi? Não, aprendi sozinho, fui olhando e fui aprendendo, né? Aí onde está a chave, fui olhando e fui aprendendo, né? Que o cavalo marinho ele vai estar nesse lugar. Existe uma das figuras, que para mim é uma das figuras mais difíceis no cavalo marinho, que se chama o Valentão. Ele tem uns textos enormes, assim, poemas para ser ditos. E aí eu estou nesse olhar da aprendizagem, onde meus mestres dizem, mestre, me diga aquele verso, como é que é do Valentão? Aí ele sai dizendo, aprendeu? Eu digo, não, se eu disse na carreira, disse, não, eu vou dizer de novo. Aí ele diz novamente, do mesmo jeito, na carreira de novo. E aí a gente vai aprendendo exatamente assim, aos poucos, né, que ele vai trazendo, vai repetindo, repetindo. E aí, para se aprender cavalo marinho, a gente aprende cavalo marinho com muitas noites, sambando. Se um mestre chegar assim, senta aqui, vou ensinar você cavalo marinho, pega na sua mão, da forma mais didática possível que ele conseguir, ele não vai conseguir passar essa essência, né? Hoje em dia a gente já tem facilitadores, oficineiros, eu sou um desses facilitadores do cavalo marinho, onde a gente consegue passar os padrões de movimento, a gente consegue passar a musicalidade, né, de uma forma mais metodológica mesmo, bem fracionada, explicando parte por parte. Quando não se entende, a gente encontra outras formas de metodologia de se ensinar. E aí, quem está aprendendo o cavalo marinho vai aprender, sim, o padrão de movimento, né? Se existe ali uma metodologia, uma estrutura que é de fácil aprendizagem, você vai aprender. Mas você ainda não aprendeu o que a gente chama de essência, né? Essa essência do cavalo marinho, essa essência da cultura popular, do aprendizado da cultura popular, ela é ligada à vivência, né? Se aprende cultura popular convivendo com cultura popular. Não se aprende cultura popular com uma disciplina. Vou formar uma disciplina de cavalo marinho, vai sair todo mundo ali folgazão. Não vai. Não vai porque faltou essa vivência, esse entendimento. Às vezes, a forma de se falar dentro da manifestação, né, que a gente chama de puia. Puia são os trocadilhos que acontecem dentro da manifestação, né?
geralmente ligada às pornografias, à sexualidade. Então a gente geralmente está fazendo muito trocadilho dentro da brincadeira, e a gente só vai aprender isso se a gente conviver dentro da manifestação, né? E aí é uma coisa que eu sempre converso com meus mestres, mestre Luiz Miguel. Eu tenho a oportunidade de morar perto da casa desses mestres, que, por ser fronteira, né? Eu moro em Itambé, nasci em Pé de Fogo, mas vivi a vida inteira em Itambé. Já há 12 anos estou em João Pessoa, mas ainda tenho essa ponte, por não ser tão distante daqui, né? E aí ainda tenho essa ponte com meus mestres, e aí o tempo inteiro, quando eu chego na casa do meu mestre, o cara não me dá bom dia, não. Ele diz logo uma fuleiragem na minha cara. Digo, homem, tá, você não me deu nem bom dia. Ele, não, aqui tem só esse bom dia, não. Aí toma outra piada em cima. E aí eu já entendo que aquilo é uma forma que ele tem, né, da vivência, né, dessa vivência que a gente está falando, da cultura popular, do cavalo marinho, é ligado ao canavial, dos trabalhos rurais, né, que os cabas se encontram de 5 horas da manhã para cortar cana. Os cabas não dão bom dia, não, meu amigo. Começa logo na fuleiragem, perguntando o que foi que o outro trouxe para comer, e começa aquela brincadeira, aquela vivência que os caras têm o tempo inteiro ali, que é levado para a brincadeira, né? Chegar no cavalo marinho com uma fala totalmente rebruscada, sei que lá, falando de coisas, os mestres vão dizer, meu irmão, esse cara não sabe brincar cavalo marinho, não. E por mais que você saiba dançar, você pode saber dançar como for, ser o melhor do mundo no cavalo marinho, mas se chegar com uma fala rebruscada, ele vai dizer na sua cara, não, você não sabe dançar cavalo marinho, não. Porque cavalo marinho está ligado exatamente a isso, a essa vivência, né? Não são as formas e os formatos, né? Porque forma a gente pode aprender em qualquer lugar. Formas são formas estabelecidas, a gente vai lá e aprende a forma. Mas essas formas também têm essência, né? E essa essência só vai poder absorvida, só vai poder ser dialogada, entendida, trazida para a realidade, dialogada diretamente com a comunidade, com os fazedores, a partir das vivências. Para se fazer cavalo marinho, é preciso vivenciar cavalo marinho, né? Para se fazer qualquer cultura popular, qualquer tradição, qualquer manifestação da cultura popular, é necessário se ter essa vivência. Aí a gente vai falar de cavalo marinho, vai falar do coco, da ciranda, e aí a gente conhece os grandes mestres. É uma coisa que eu fico até analisando, assim, você não vai conhecer um mestre de cavalo marinho com, sei lá, 20 anos de idade, né, com 30 anos de idade. Ele pode saber muito. Ele pode saber muito, muito, muito. Mas a essa categoria de mestre ainda se falta a vivência para se chegar nessa categoria do mestre, né? É essa quantidade de conhecimento que tem, por sermos privilegiados e temos a cognição ainda mais ou menos organizada, a gente consegue absorver muita coisa, né? De texto, de fala, de canto, de corpo, mas a gente não consegue absorver a vivência, né? E aí, para essa vivência, precisa estar perto. E necessariamente, para a gente dançar cavalo, a gente não precisa cortar cana, né? Ah, é uma manifestação que é do corte da cana. Não necessariamente precisa cortar cana para entender o corpo. Onde a gente se fala de corte da cana, está falando do corpo, da estrutura mais corporal, e aí ligado também à musicalidade. Então, é um complexo de coisas, assim. E aí, tudo isso que a gente está apontando aqui são de formas gerais, de entendimentos de formas gerais, alguns específicos, mas o cavalo marinho ele é um complexo, né? Falar que o cavalo marinho, o canavial, né? O trabalho da cana está ligado só ao corpo é muita ousadia, porque não é só o corpo, né? É ligado à dança, é ligado à música, né? O formato, os próprios ritmos, né? O cavalo marinho de Seu João, ele já é mais acelerado, porque ele tem muita influência desse cavalo marinho pernambucano, porque Pé de Fogo é uma zona canavieira, né? Tem muito reflexo do maracatu rural, né? Aí já ouvi alguns mestres falarem que o cavalo marinho de Pernambuco ele é acelerado por conta do maracatu rural, que é acelerado, né? Então, uma brincadeira, ela interfere na outra e consegue fazer com que pareça ser uma coisa só, mas são coisas totalmente distintas. Bom, basicamente é isso. Tem uma figura do soldado. Bom, basicamente é isso que eu trouxe para vocês, para a gente entender um pouco, né? Eu falo muito, se deixar eu vou passar as 2 horas aqui só falando, sem parar. E eu acho que agora é o momento da gente abrir para as perguntas, né, Chico? Para a gente entender as coisas mais específicas, mais pontuais, e aí o que eu puder responder, eu vou responder, e o que eu não puder responder, vou buscar as respostas com meus mestres e passo para Chico, Chico passo para vocês com toda certeza. Ademilton, muito obrigado, muito legal, muito interessante
bem esclarecedor, né? Como eu comentei com o Ademilton, né, gente, que a gente ficou assim, mesmo depois da aula com Tina, ainda ficou um pouco, às vezes, assim, faltando compreender um pouco melhor, assim, as características, o que é um cavalo marinho. Acho que hoje contribuiu muito para a gente entender mais ainda, né, mais profundamente, assim, com essa exposição incrível do Ademilton. Obrigado. E abro para as perguntas. Na verdade, Ademilton, eu vou fazer a primeira pergunta, porque surgiu essa pergunta e ninguém soube responder, eu também não consegui descobrir. Foi até do Heraldo, se não me engano. Por que chama cavalo marinho? Ah, boa pergunta. Essa pergunta aí é a melhor. Então, existem várias versões, né? Eu já escutei vários mestres falando de várias versões sobre essa ideia do cavalo marinho. A que eu gosto de defender, que para mim parece ser, para mim, mais coerente, mas não quer dizer que as outras não tenham coerência, tem sim. Mas aqui o que eu gosto de defender é a seguinte: cavalo marinho é uma brincadeira de negros escravos, né? Então a gente vai falar lá de trás no período escravocrata, quando vai surgir aí a manifestação do cavalo marinho. E era uma brincadeira que não se tinha nome. Dizia que era uma brincadeira de boi, né? Ah, é uma brincadeira dos negros, uma brincadeira de boi. E aí, como toda brincadeira de negro é uma brincadeira proibida pela Casa Grande, então eles só faziam essas brincadeiras nos dias de folga, né? Por isso que são folgazões, né? Essa ideia da manifestação, são folgazões, são brincantes, porque está ligada à ideia de folga, né? Então, nos dias de folga, quando o dono da fazenda saía com seu cavalo para a cidade grande e eles ficavam, então era o momento que eles aproveitavam para fazer a festa. Então, eita, vamos lá, vamos botar nossa brincadeira de boi. E aí ficava um negro na Casa Grande, em cima da Casa Grande, avistando se o dono vinha, né, para poder dispersar a brincadeira, para não sofrer retaliação. Então, quando vinha o, o, o dono da fazenda se chamava Marinho, o negro gritava lá de cima: lá vem o cavalo do capitão Marinho. E aí todo mundo dispersava a brincadeira. E aí, a partir daí, começa a se chamar o nome da brincadeira de cavalo marinho, por conta do trupé do cavalo do capitão Marinho, que vinha de longe, e o negro já ficava de escuta, né, para poder dispersar a galera. Então, esse é um dos nomes, uma das origens mitológicas do cavalo marinho, né? Algumas pessoas atribuem o nome marinho ao, ao dono ao cavalo do capitão Marinho, né, ao dono da fazenda, e também algumas pessoas atribuem o nome de Marinho ao cavalo, né? Lá vem o cavalo Marinho, que era o cavalo do capitão, que se chamava Marinho, que se vinha de longe. Mas é a versão que eu gosto de defender é essa. Me parece mais desenhadazinha, assim, né? Cronologicamente. Sim, muito, muito interessante. Legal demais. Gente, fiquem à vontade agora para perguntar, comentar. Abram o microfone aí. Simbora, meu povo. Ninguém tem pergunta, gente? Arthur. Chegou um aqui. Aí. Existe diferença nas danças feitas em pedras de fogo? É legal, Arthur, perguntar isso. Em Pedras de Fogo, se a gente perceber a diferença do cavalo marinho de Mestre Atina e de Mestre João Araújo, é muito grande a diferença, né? Nesse sentido da dança, né? Primeiro pelo ritmo, né? Toca-se shot, toca-se forró, toca-se marcha. No Seu João só toca baião, né? Próximo ao de Pernambuco. E na dança, ela vai ter essa diferença, sim. O cavalo marinho de Mestre João vai ter a diferença nessa dança, nesse ritmo, desse trupé, né, de Tina e também no de Pernambuco. Porque no de Seu João, que a gente costuma chamar de tombo velho, é onde o cavalo marinho ele não vai ter pisadas soltas. A maioria da dança ela é o trupé, né, é muito ligado ao trupé. Então a diferença da dança que Seu João traz, né, dentro do cavalo marinho boi de ouro, é ligada aos trupés, né, é muito trupé dentro da brincadeira. E aí ele não gosta de utilizar as pisadas soltas e o mergulhão já entrou agora há pouco tempo, não está desde o início, foi de alguns anos para cá que vem sofrendo essa interferência de Pernambuco pela grande efervescência do cavalo marinho e o mergulhão é um dos momentos que a efervescência onde
qualquer pessoa pode entrar, né, para brincar, e aí ele começa a inserir depois o mergulhão, mas essencialmente a sua dança é toda ligada ao trupé, né? Até no vídeo que eu mostrei para vocês, um pouquinho do seu João tocando e a galantarinha chegando, eles só dançaram um trupé o tempo inteiro, só trupé, trupé, até a chegada dentro da roda. Então tá aí uma das diferenças de seu João do momento da dança. Também tem uma diferença na ordem das figuras. Existe Mateus e Bastião, no da Paraíba é o Birico, né? Mateus e Birico. No de Pernambuco é Mateus e Bastião, do seu João é Mateus e Bastião, e Catirina. Só que, no de Pernambuco, a primeira figura a entrar dentro do cavalo marinho é o Ambrósio, né? Que é uma figura que ele é um vendedor, ele é um mascate, ele vem vender as figuras, que eu entendo ele também como uma figura fantástica, né? Um ser humano que vende figuras, que vende outros humanos, né? E aí são figuras animais fantásticas. E aí o mestre Ambrósio é o primeiro a chegar em Pernambuco. No de seu João, o primeiro a entrar dentro da brincadeira é o Mateus e o Bastião, né? Se tem uma diferença aí de ordem, aí lembrando, Pernambuco entra primeiro o Ambrósio, que vai vender todas as figuras, o de seu João Araújo entra primeiro o Mateus e o Bastião, e eles entram juntos, Mateus e Bastião. No Cavalo Marinho de Pernambuco eles entram separados. De seu João eles entram juntos porque é a figura central que vai organizar a brincadeira e receber as demais. Depois Mateus e Bastião, entra a Catirina e depois entra o Ambrósio. E aí dá segmento. Aí o segmento já é mais próximo de Pernambuco, na sequência de Soldado, galantaria, mexe no cavalo, tal, já segue. Mas essa primeira estrutura inicial de entrada das figuras, exatamente, ele tem essa mudança, né? Inclusive o Cavalo Marinho Boi Maneiro, que é de Itambé, Pernambuco, ele sofre essa influência de mestre João Araújo, né? No Boi Maneiro, o Mateus e o Bastião entram primeiro também, porque o nosso mestre, que foi mestre Pinto, era brincador, era figureiro, é ainda, né? Figureiro e brincador de seu João. Então, todas essas influências que tem do Cavalo Marinho da fronteira, ela também atravessa para Pernambuco, né? No nosso caso, para Itambé. Itambé e Pedras de Fogo são duas cidades que elas estão mergulhadas aí e se interferindo o tempo inteiro. Espero ter respondido a pergunta. Massa demais. Ademilton, o Vinícius está sem áudio, ele perguntou aqui se você acha que os conhecimentos estão se perdendo ou se você se vê otimista com a perpetuação das práticas do cavalo marinho. Então, essa é uma pergunta que realmente assim, é uma pergunta delicada, né? É a famosa linha tênue que a gente tem entre manutenção, tradição. É muito complicado assim, dizer que a gente não somos pessimistas, né? Primeiro, não somos otimistas o tempo inteiro. Por mais que a gente só tenha uma pessoa aprendendo depois de mim, ou duas pessoas aprendendo depois de mim, isso é uma forma de perpetuação, é uma forma de passar, né? Mas, de fato, o cavalo marinho ele sofre essa interferência da mídia, das grandes mídias, da grande cultura de massa, né? Então, ele perde. O cavalo marinho, como toda manifestação popular, ele vai perdendo, ele vai se perdendo pelo caminho e vai se transformando pelo caminho, né? Conhecimentos que a gente tinha de cavalo marinho lá de trás, de 20, 30, 40 anos, 50 anos, sei lá quantos anos lá de trás, a gente já se perdeu, né? Como exemplo dessas figuras. Mestre João Araújo me deu um exemplo de uma figura feminina, que agora eu não vou recordar, já relutei na minha memória 300 vezes para lembrar do nome dessa figura, Joana alguma coisa, que seu João, né, com 96 anos, só viu essa figura uma vez na vida, uma vez, na cidade de Goiânia. Ele disse que foi tocar um cavalo marinho na cidade de Goiânia, aí chegou um negão no vídeo dele, disse, posso botar uma figura aqui? Aí o seu João disse, pode, bote. Não, vou botar Joana Baia, boa, isso, Joana Baia, Alan, é a palavra dela, é o nome dela, Joana Baia. E esse seu João Araújo, com 96 anos, só viu uma vez essa figura. Esse negão chegou e pediu para colocar, disse, não, eu trouxe a roupa e tal. E aí a Joana Baia, ela dança junto com a Catirina. Essa é a única informação que eu tenho dela, assim. Foi até legal, Alan, ter me ajudado nesse segundo nome, que eu não lembrava da Joana Baia, né? Só lembrava que era Joana. E aí ela dança junto com a Catirina, né? E aí eu não sei toada, eu não sei o que elas falam, porque seu João também não tem mais essa memória, né?
ele só lembra desse reflexo. E aí, essa é uma coisa para a gente perceber como ela se perde e ela se transforma ao mesmo tempo, né? A cultura popular. Mas assim, mas eu sou um sonhador, continuo otimista, continuo na luta, inclusive passo para meu filho. Meu filho ama cavalo marinho, tem 4 anos de idade, dança cavalo marinho mais do que eu, se brincar. E aí, os meus afilhados, a gente vai passando para essa geração, para outras crianças, né? Para outros adolescentes, e tentando sempre alimentar esse lugar da cultura popular. Não necessariamente para gostar, se gostar, ótimo, perfeito, que a gente precisa também, de folgazão, mas se não, pelo menos respeitar, né, esse lugar. Eu acho que é o que mais interessa, na verdade, assim, é o respeito pela diversidade, né, esse respeito pela tradição, pela manutenção. Não preciso fazer, mas preciso respeitar. Legal, Ademilton. O Arthur está perguntando se você sabe aonde o mestre João Araújo começou a brincar. Então, o mestre João Araújo começou a brincar na cidade de Goiânia, que agora eu não vou lembrar o nome do mestre que ele começou a brincar. Ele começou como rabequeiro, e aí ele começou tocando nesse cavalo marinho que depois ele vai herdar. Ainda vou melhorar essa minha memória do nome desse mestre de seu João. Ele já me falou uma vez, mas eu não recordo. Mas aí ele veio exatamente dessa linhagem, né? Primeiro ele era tocador de babau, né? Ele tocava rabeca nos babau, e aí ele conheceu esse mestre de cavalo marinho e começou, aí ele foi convidado para tocar nesse cavalo marinho de Goiânia, e aí ele foi tocando, tocando, tocando até o mestre se desfazer do brinquedo e passar para ele. Mas a origem de seu João é dentro desse cavalo marinho. Primeiro tocador de babau e depois conhece o cavalo marinho, né? E vai brincar e fazer a manutenção desse brinquedo até hoje. Ademilton, talvez o pessoal não saiba o que é o babau, né? O que tem os bonecos. Explique aí pra gente, por favor. Então, babau, ele é um teatro de boneco, né, popular, que são, no Pernambuco a gente chama de mamulengo, na Paraíba a gente chama de babau, que é a mesma brincadeira, só muda de nome, quanto os estados. Mas é uma brincadeira, é um teatro popular de boneco, onde se tem também a figura, em sua maioria, né, dos músicos. Existe o rabequeiro, existe o tocador de bombo, existe uma figura que dialoga com os bonecos, né, o boneco fica num espaço fechado que a gente chama de toda, né, ou empanada, e aí os bonecos ficam lá dentro, o manipulador, tal, manipulando os bonecos, e existe uma figura do lado de fora da toda, que é chamada de Mateus, que ele vai fazer o diálogo, né, entre o boneco e a plateia. É o cara que fica fazendo essa ponte. E aí o teatro de Babau é exatamente esse teatro de boneco. Deixa eu ver se eu encontro aqui um boneco de Babau, porque vendo o bonequinho, talvez lembre de onde vem, tá? Só um minuto. Cadê seu Babau? Vai pro boneco de Babau. Não é só para mostrar aqui na aula, tá? Para falar, viu? Se você fazer a pergunta, abre o microfone e faça. Não precisa só usar o chat, não, viu? Pronto, voltei. Esse aqui é um dos bonecos de Babau. Então, ele é brincado com esse dedo aqui, que um vai para a cabeça, dedo indicador, tem um furinho aqui. Aí se coloca o dedo, onde vai manipular a cabeça. O polegar entra em uma das mãos e o dedo médio entra no outro, né? E aí se tem a manipulação do boneco de Babau. Então esse é um dos bonecos tradicionais do boneco de Babau. Esse aqui é de Adriel. Eu fui pegar, ele já me acompanhou. Onde o cara fica vistoriando o boneco dele. Obrigado, tá, filha? Eu disse, cadê o boneco do Babau? Ele já veio vistoriar, que é pra ver se eu não vou levar o boneco dele. Tá certo, tá certo. Ademilton, a Thaline está perguntando que ela gostaria de ouvir mais sobre a atuação do mestre Duda Bilal, que você podia dizer um pouco mais sobre ele, que é essa grande referência. O mestre Duda Bilal, eu não tenho muita história de Duda Bilal, né? Como ele veio
há algumas gerações anteriores à minha, a única que eu consigo discutir um pouco e falar um pouco é desse lugar que ele é um dos grandes disseminadores. Inclusive o cavalo marinho boi maneiro é um segmento de mestre Duda Bilal. E aí quem tem essa grande propriedade do mestre Duda Bilal de falar um pouco dele é o mestre Totonho, que é o nosso mestre tuadeiro, que ele é genro, acho que ele é genro de mestre Duda Bilal, uma coisa assim, faz parte da família dele ainda. E tem seu José Claudino, que é o filho do Duda Bilal, que a gente tem um grupo de cavalo marinho, os amantes do cavalo marinho, que é de Pernambuco, e ele, vez ou outra, fala um pouco de Duda Bilal pra gente. Mas Duda Bilal, o que eu conheço dele é que ele é essa grande referência do cavalo marinho, desse formato de se brincar cavalo marinho a partir dos trupés, né? Então, essa ideia do tombo velho é uma manutenção que vem desde Duda Bilal, com a transformação do tempo, tal, vem surgindo esses outros formatos da própria dança, mas aí o que a gente tem, o que eu tenho de conhecimento de mestre Duda Bilal, ele é bem restrito nesse sentido, assim, de coisas que eu consegui absorver durante o que os outros mestres me falaram. Eu não tive o contato direto com o mestre Duda Bilal. Cheguei a conhecê-lo, né, ali no banco, tal, mas ainda não cheguei a conversar de fato com ele. Ele foi mais rápido que eu. Certo. O Ok está perguntando aqui de onde surgiu essa afinação específica usada na rabeca do seu João. Então, como a rabeca, ele é um instrumento que a gente diz que ele é afinado por simpatia, né? Os mestres, não, a rabeca é um instrumento afinado por simpatia. Ele afina a primeira corda e aí vai da primeira, vai para a segunda, para a terceira e para a quarta corda. Mas assim, fazendo um estudo, a rabeca ele é afinada em quintas, né? Então são quintas justas. E aí essa afinação, ela é aprendida exatamente assim. O mestre vai lá, como eu estava falando até para Chico no início, que eu comecei a ter aula de rabeca eu era moleque, com o mestre Braz. E aí a afinação é essa, ele afina a rabeca, ele trim, 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 bate o dedo nas cordas, aí diz assim, ó, tá vendo que tá com simpatia aqui as cordas? Porque, né, ressoa, as quintas ficam justas, né? Aí, ó, tá vendo aqui? Pronto, essa daqui é a afinação. Aí o ouvido do tocador vai o tempo inteiro acostumar com aquele tipo de afinação, né? E aí a afinação do seu João, eu só descobri que ela mudou depois, porque no momento que ele estava tocando, a gente também utilizou um afinador próximo dele para captar a afinação que ele estava utilizando. Mas esse surgimento dessa afinação mais aguda, ela é dada exatamente nessa transformação, né? Nessa passagem que é do ouvido de um para o outro, de um para o outro. E aí, de onde vem exatamente essa afinação mais aguda, aí eu não vou conseguir te dar essa resposta de fato, né? Porque como ela é mitológica, a gente perde no caminho, essas informações vai perdendo no meio do caminho e fica sem resposta precisa. Beleza. Você sabe dizer se essas mudanças que tem de características do cavalo marinho pernambucano para o paraibano, elas foram intencionais justamente para ter uma modificação, ou foi uma coisa que foi acontecendo natural, de acordo com a região onde foi chegando? Então, eu compreendo que ela foi uma movimentação natural por conta da região, né? O cavalo marinho da Paraíba é muito mais ligado ao litoral, tendo muito mais referências e influências do reizado. Quando se vem mais para cá, para a zona da Mata Norte de Pernambuco, e Pedras de Fogo faz fronteira, né, que também é zona da Mata Norte, vem trazer essa influência do maracatu rural, do corte da cana, né, que já é diferente do litoral. Esse ritmo mais cadenciado, muito mais ligado ao reizado. Quando se vem mais para cá, para a Mata Norte, é muito mais ligado ao canavial, ao maracatu rural. Então, eu acho que é uma coisa mesmo de localidade, que vai fazer essa influência direta, desde a afinação aos formatos de se brincar. A diferença principal que você cita é em questão da velocidade, da cadência, mesmo que é um pouco mais lenta. Essa é a principal diferença? Essa é uma das, né? Existem muitas diferenças, assim, dentro da música, porque eu acho meio sutil de dizer assim, o cavalo marinho da Paraíba é diferente de Seu João, que Seu João também é um cavalo marinho da Paraíba, né?
Mas essa é um dos principais motivos, assim, pelo menos é o que mais percebe de cara, assim, é mais impactante, é esse formato da música, né, do andamento. Mas aí vai ter uma mudança de estrutura de passos da dança, vai ter uma mudança da própria estrutura dos personagens. Alguns personagens mudam de nome, por mais que sejam o mesmo personagem, mas eles vão mudar de nome, como exemplo de Mateus Ibirico, né? Mateus e Bastião e Mateus Ibirico, aí na Paraíba. Então, são os mesmos personagens que mudam de nome. Então, algumas características sutis e outras mais gritantes que vão fazer essa diferença. Ademilton, temos aqui Alan, Arthur, Lucas e Nise que querem fazer perguntas. Vocês querem abrir o microfone, gente, nessa ordem aqui que o pessoal escreveu no chat? Alan quer abrir, depois Arthur, depois Lucas, depois Nise? Ou se vocês preferirem, eu leio aqui. Alan, quer falar aí? Pode ser, tá? Não queria, tava com medo de quebrar o discurso e tal, tava achando tão bonito. Não, queria pedir só para tu falar um pouquinho mais da dança, dessas categorias de dança, e onde é que tu aprendeu, onde é que tu recebeu isso? Tá, vamos lá. A parte da dança que a gente chama de tombo velho, né, que é muito mais ligada à ideia dos trupés. Eu aprendi isso com o mestre Luiz Miguel, né? Também aprendi com o mestre Inácio Lucindo, que foi a minha também uma grande referência. O mestre Inácio Lucindo é um mestre de Pernambuco, né? E mestre Luiz Miguel é o mestre de Seu João Araújo do Boi de Ouro. E aí, mestre Luiz Miguel conversa muito comigo nesse sentido, assim, de me passar esses formatos, né? Que ele fala, antigamente era assim, hoje já está diferente, antigamente era assim. Mas, de fato, é essa transformação que vem acontecendo durante o percurso, né? E aí, esses formatos da dança, a gente vem aprendendo exatamente quando vem dançando com eles, né? A princípio, o primeiro formato de cavalo marinho que eu aprendi foi o formato pernambucano, né? E aí, nesse primeiro formato pernambucano, né? Na verdade, meu primeiro contato anterior é com o de Seu João Araújo, mas aí ainda era muito criança, ainda era muito só assistindo, né? Não entendia bem direito. Mas depois, quando vai para a fase da adolescência, aí meu primeiro contato de aprender mesmo assim já foi em Pernambuco, né? Já foi nessa ideia da pisada solta, dos trupés, dos tombos, do mergulho. E aí, quando vou brincar com o Seu João Araújo, que eu brinquei por alguns anos no Boi de Ouro, e aí eu vou trazer, né, obviamente, essas referências que eu tenho para dentro do cavalo marinho dele, e aí é quando o mestre Luiz Miguel vai me dando algumas indicações, dizendo, isso aqui já não tem aqui, é diferente, esse trupé daqui já é assim, aqui a gente não tem essas pisadas mais para cima, ele nem fala de pisada solta, ele quer pisada para cima. Essas pisadas para cima a gente não tem, é muito mais o trupé, então o tempo inteiro ele está batendo nessa tecla do trupé, ele gosta muito da referência do trupé. E todas essas referências que eu vim trazendo para cá, eu aprendi com o mestre João Araújo, com o mestre Luiz Miguel, com o mestre Pinto, com o mestre Lelé, com o mestre Bi, todos esses mestres que vieram bem antes de mim, né? E aí depois eu tive a oportunidade de também estar na universidade, discutindo um pouco com a Carolina Laranjeira, que trouxe também algumas dessas referências, e aí já foi essas referências mais da pesquisa, né? Que também ela veio, na verdade, o que eu venho aprender na academia, ela foi um reforço daquilo que eu já tinha vivenciado lá atrás, só não tinha essa vivência, né, tão teórica, digamos assim, né, mas, de fato, é que toda aquela teoria, ela vem dessa referência que a gente vem da dança, né, então, tive muita influência desses mestres, de mestre Aguinaldo, né, mestre Grimário, todos esses mestres, que, na verdade, o grupo de cavalo marinho, os grupos de cavalo marinho são reduzidos, né, na Paraíba, se a gente contar, deve ter 3 ou 4 no máximo. Se a gente contar em Pernambuco, são 16 grupos apenas, né? Olha aí, a quantidade de um estado tão grande, né? Tanto Paraíba quanto Pernambuco, mas a quantidade de grupos é muito reduzida, né? Legal, eu acho que é isso. Espero ter respondido, Alan. Se não, tu pergunta de novo, que eu vou tentar responder. Arthur, quer fazer sua pergunta, Arthur? Eu faço.
Boa tarde, Ademilton. Muito massa essa conversa. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o seu Totonho Toadeiro, que eu acho ele fantástico. Aquela goela dele cantando, ele é maravilhoso. E sobre um pouquinho daquele jeito que ele toca o pandeiro, que para mim é muito especial, porque foi vendo ele tocando algumas vezes que eu fui aprendendo a tocar o pandeiro. Então, para mim, ele foi a principal referência do toque de pandeiro que é feito para essa banda daí. E eu acho lindo aquele jeito dele tocar pandeiro. Eu queria que você falasse um pouquinho. Sim, outra coisa que eu queria saber era se vocês nomeiam os estilos de. Na hora de cantar, o estilo de toada, que eu já ouvi dizer que tem toada de sul-papo, som por som, essas toadas assim, os baianos, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essas coisas, mais voltado para o banco, né? Legal. O mestre Totonho, né, o nosso mestre toadeiro, ele tem uma forma particular de tocar o pandeiro, que essa mesma forma de tocar eu vi um mestre anterior a ele fazer, que era o mestre Lelé. O mestre Lelé era um dos mestres toadeiros antes de Totonho, e aí, consequentemente, Totonho vai aprender depois esse formato de tocar, né? Em Pernambuco, a gente vê muito tocando, né, dando uns petelecos, assim. O de Totão ele já toca mais com a ponta dos dedos, né? Já tem uma variação diferente. Que na verdade, eles são formas de ver, né? De adaptar aquela forma de aprender, né? Do visual, da cultura popular, e aí o cavalo marinho e o nosso cavalo marinho, nossos mestres aqui não são diferentes, eles aprenderam nesse lugar, né? De observar. E aí o jeito que Totão toca é o jeito que Lelé tocava, né? Aí como foi que Lelé aprendeu? Eu acredito que seja através dessa coisa da observação também, né? E aí o grande reflexo que eu consigo perceber em Totonho do formato de tocar veio daí de Lelé. Não sei se ele aprendeu apenas com Lelé, né? Porque o mestre Totonho já é um mestre já tem é muito rodado dentro do cavalo marinho, como a gente diz. O cabo é muito rodado. Então ele tem muitas experiências que com certeza o atravessaram, né? E aí, nessa divisão, que a gente não tem essa divisão tão específica dentro das músicas. O que a gente consegue, a divisão que a gente faz aqui são as toadas de entrada, né? A toada de banco, a gente chama de toada de banco, quando ninguém dança, só o banco toca. As pisadas soltas, vamos fazer uma pisadinha solta, que já são mais essas, que são músicas que são tocadas pelo Totonho, que são com mais poesia, falando de Engenho de Beleza, uma música que ele gosta muito, Engenho de Beleza, que vai falar das belezas que tem dentro do engenho, das mulheres daquele momento, saudando as pessoas, né, que estão na roda. E essas são as formas de toadas soltas. E tem também os baianos, né, que a gente chama que são os baião, a gente chama de baiano, que tem os baianos, que são exatamente para o momento de mergulhão, que aí são os baianos de mergulhão. Aí a diferença que a gente traz são essas, são mínimas, são poucas, né? Entendi. Aí, essas toadas de banco, no caso, ninguém dança, só se toca. Isso. Entendi. Quando a E, gente tá tocando, essa agora é toada de banco, aí a gente já sabe que não é para dançar, porque é só o banco para tocar. interessante. Tu podia dar um exemplo de uma dessas? Eu vim formar meu samba hoje aqui nesse terreiro, eu vim formar meu samba hoje aqui nesse terreiro, tá, mas não faz como a chuva de janeiro. Essa é uma toada que ele é de banco. Em alguns momentos ele é cantado no meio também do cavalo marinho, né? A noite é muito longa, e aí às vezes a mente falha, ele toca ela no meio, a gente acaba dançando, mas a gente sabe que essa música é uma música de banco, que não é para dançar, é para o banco tocar, né? Entendi. Massa, muito obrigado. Tamo junto. Agora, Lucas tem uma pergunta. Lucas, quer fazer aí, você? Opa, boa tarde, professor, boa tarde, turma, boa tarde, Ademilton, prazer danado aqui lhe ouvir, lhe assistir. Então, eu fiquei pensando muito durante sua fala com relação à questão da rabeca, porque esse aprendizado do instrumento, você só olhando, só observando e tentando praticar, eu imagino que na rabeca deve ser muito difícil, por conta da posição dos dedos, né? Tem toda uma questão de afinação.
Eu queria que você me falasse assim, como foi teu processo de aprendizado na rabeca, e se puder tocar alguma coisa para a gente, agradeço. Massa. O meu primeiro aprendizado de rabeca foi com o mestre Braz, né? Que é nesse formato de eu toco e você vê, e eu faço, depois você repete, e aí insisti por alguns dias nesse formato, e aí até comecei a tocar Asa Branca, por ali. Como eu não tinha rabeca, né? Eu era um guri, também não tinha rabeca. A rabeca que eu tinha um contato era com o do mestre Braz, quando eu ia para casa dele. Então, aí depois eu fui desenvolvendo um pouquinho ali, junto com a rabeca dele, ele me deixava lá sozinho e tal, mas ainda não deu o pontapé para dizer assim, tá tocando rabeca. Depois eu tive a oportunidade de ter um outro mestre de rabeca, que foi o mestre Salatiel Marcos, Salatiel da Rabeca. Ele já tinha mais uma metodologia, já ensinou como segurar a posição, tal. Eu já tive essa outra oportunidade de conversar com um rabequeiro que já tocava, né? Então ele já me deu, por ser mais jovem, por ser um professor também, que ele é professor, ele dava aula de rabeca pela Prefeitura de Pedras de Fogo, e ele já me deu essas outras indicações, né? Aí eu já aprendi essa afinação, que é a afinação paraibana, a gente vai chamar de afinação paraibana. Eu que estou dizendo isso, tá? Não é da Paraíba, não. Eu que estou dizendo que é uma afinação mais paraibana. Essa afinação mais aguda, né? Na Paraíba se ouve muito tocar em Mi, Lá, Ré, Sol, né? Que é a mesma afinação que violino. Quando a gente já atravessa a rua que vem para Pernambuco, já vai ter essa afinação em Si, Mi, Lá, Ré, né? Que eu já não, por mais que seja o mesmo desenho, se você pegar, você vai conseguir tocar as duas. O meu ouvido já não consegue aceitar a afinação de Si, Mi, Lá, Ré, né? Porque às vezes eu tento cantar e tocar e já não vai. Se eu tocar em Mi, Lá, Ré, Sol na afinação que eu aprendi anterior, aí já vai. Meu cérebro assimilou essa afinação. E aí foi exatamente assim. O mestre tocando, repetindo, eu pedindo para ele repetir, ele fazendo, com toda a ignorância do mundo. E tinha um momento que achei até engraçado, velho, assim. Porque não é porque ele queria ser ignorante, porque ele não tinha mais paciência para o menino que não queria aprender, né? Que ele estava fazendo negócio e o menino não fazia, né? Essa falta não vou dizer a falta, né? A lacuna ali desse formato de metodologia, que obviamente foi do jeito que ele aprendeu, né? Ele aprendeu desse jeito, vendo. E aí eu também começo a desenvolver a rabeca vendo. Mas depois eu tive a oportunidade de ter um professor, depois hoje eu desenvolvo outros estudos de rabeca, hoje eu já ensino rabeca para outras crianças, e aí eu desenvolvo outras formas, né? Para ver se chega mais fácil. Mas ainda não leio partitura, ainda as músicas são pegadas todas de ouvido, né? O treino do ouvido ainda é bem relutante todos os dias. Todos eu tenho que lutar, porque às vezes eu percebo que uma notinha saiu fora da escala, mas eu só entendo de escala hoje. Anteriormente eu não entendia desse lugar, era mais ouvido, e esse lugar do aprender do visual. E no cavalo marinho, aí sim, no cavalo marinho é tudo de ouvido, tudo de ver. Né? Essas músicas que eu já aprendi depois já foram uns forró, umas coisas, mas no cavalo marinho, hoje tem alguns mestres que nos indicam, mas anteriormente não se tinha essa proeza ainda não. Ademilton, antes de eu passar a palavra para a Nise, que quer fazer pergunta, só pegar o gancho do que você falou agora. Você falou, né, que não tem a partitura, existe um trabalho de registro das melodias de rabeca de cavalo marinho em partitura, assim, no ponto de vista de ter um registro mesmo assim para a posteridade, e também queria perguntar se os grupos ensaiam, se tem uma regularidade de ensaio, como que é, ou se é mais se junta na hora da brincadeira e o pessoal já sai fazendo, assim, como que é isso? É mais ligado a isso, assim, em alguns casos específicos a gente se encontra, né, bate um papo de como vai ser, mas isso é raro, raríssimo. Os ensaios, ele é feito no dia a dia mesmo, assim, a gente marca uma sambada, sei lá, na casa de Mestre Totonho. Hoje é sábado, né? Vamos para casa de Mestre Totonho, vamos fazer uma sambada lá. Aí os ensaios acontecem dentro da própria sambada, né? A gente vai ali, vai ensinando ao menino um verso, uma coisa ou outra. E aí tudo dessa forma, assim, dentro da própria brincadeira. A gente vai aprender a brincar brincando. Aí, momentos antes, a gente já tem uma instruçãozinha, a gente já vai indicar o menino lá, ó, faz assim, faz assado, de tal forma, naquele momento e tal, e vai experimentando. Atualmente já existe alguns pesquisadores que já registraram algumas toadas em livros, tá, em partitura,
como exemplo do livro Sete Dias de Ferreiros, de Edivaldo. Ele tem, os 2 livros que ele tem uma partinha final de partitura. Tem também um rapaz que eu não vou lembrar, que ele também tem uma dissertação, uma boa parte, umas 200 páginas de cavalo marinho, de toada de cavalo marinho da Paraíba, inclusive. Tem muita toada de cavalo marinho nesse livro, que eu agora não recordo o nome, mas, mas é isso. E aí já existe isso, Agostinho Lima, gratidão, Arthur. Agostinho Lima, ele já tem esse registro maior da quantidade de partituras de cavalo marinho. Mas ainda é pouco, assim, que a gente tem referência, são 2, 3 pessoas, a gente precisa de mais, bem mais. Você acha que essa forma de registro de partituras e de trabalhos acadêmicos, isso contribui no sentido de preservar a brincadeira do cavalo marinho? Assim, é claro que o mais importante são as pessoas aprenderem e fazer a brincadeira, né? Manter a brincadeira viva, né? Acontecendo enquanto brincadeira. Mas você acha que contribui esse tipo de pesquisa, assim? Ah, contribui bastante, velho. Eu acho que uma coisa não elimina a outra, né? Eu acho que toda forma de registro ela é muito bem-vinda, né? Que ela não seja distorcida, que não seja um registro distorcido, ele vai ser bem-vindo, sim. E eu acho que, inclusive, é importante para a gente guardar essas memórias, né? Hoje em dia a gente tem um acesso muito fácil à câmera de celular, né? Para esses registros. Então, e aí a forma de partitura, de vídeo, de áudio, de todas as formas de registro, eu acho que ela é importante, ela é pertinente, elas têm que ser usadas. Eu acho que a nossa tecnologia atual é preciso para ser usada para esses registros, né? Se a gente tem, por que não usar? Não se era usado antes porque não tinha, né? Aí se tem até algumas resistências de alguns mestres tal desse formato de registro, mas é muito mais ligado a essa coisa ainda de um pouco mais de diálogo com eles para entender esse lugar, né? A resistência do novo. Mas esse novo ele é importante para essa manutenção, sim. Eu acho que ela não precisa ser descartada e ela também não vai diminuir o brilho e a força do cavalo marinho por isso. Massa. Nise, quer fazer sua pergunta? Sim. Boa tarde, gente. Eu queria saber do Ademilton, né? Para não falar errado, não. Você estava falando da questão do ensino, da aprendizagem, como é que foi sua aprendizagem. Me veio a curiosidade sobre os mestres. Como é feito a escolha de um mestre? E tem outra pergunta também, que é relacionado à parte dos instrumentistas. Você mostrou aí uma foto que mostrava a sequência dos instrumentistas e dá para ver que tinha um rabequeiro. Mas daí, não, acho que essa é a primeira vez que eu consigo ver que tem rabequeiro no cavalo marinho, porque em alguns já não tem mais, porque eles acabam falecendo e acabam não sendo mais passado para outras gerações. É isso. Isso. Então, a forma da escolha de um mestre, essa foi uma pergunta bem curiosa, assim. Também me ficou agora martelando no meu juízo. Como é feita essa escolha, né? Nos casos que eu consegui acompanhar a chegada dos mestres, né? Assim, fulano agora é mestre, mestre Pinto agora é mestre, já veio, assim, meio que automático pela quantidade de conhecimento que ele tinha, por ser o mais velho, pelo menos do Boi Maneiro, né, do grupo que eu faço parte. Ele era o cara mais velho, era o cara que tinha mais conhecimento, então, obviamente, ele seria o mestre dali. Mas aí o mestre é isso, né? Assim, é a figura central que se tem a maior quantidade de conhecimento possível, né? Porque ele tem 100 anos e que ele é o mestre, né? É porque os 100 anos dele é de muita experiência dentro de uma determinada brincadeira, nesse caso do cavalo marinho, né? Então, aí quem vai ter aí, sei lá, 20, 30, 40 anos de brincadeira, obviamente, ele vai ser destacado como um mestre pela quantidade de conhecimentos que ele tem a partir do cavalo marinho, né? Daquele momento, daquela brincadeira. E aí é assim que, pelo menos, aconteceu a escolha dos mestres desse processo onde eu tive mergulhado, né? Dentro do cavalo marinho foi feito assim as escolhas. Referente a rabequeiro, achava que era passada. Então, ela é passada, assim, de geração, mas ela não é passada, tipo, de pai para filho, né?
o meu filho, ele só vai ser um mestre se eu for um mestre, obviamente, né, daqui a muitos anos, e aí ele só vai ser mestre se ele conseguir acompanhar essa quantidade de conhecimento, né? Não é só porque ele foi meu filho que ele vai ser o mestre, né? Essa passagem de geração nesse sentido, ela é pela quantidade de conhecimentos que se tem. Por exemplo, o meu mestre, que é o mestre Pinto, ele está me preparando, eu sou o contramestre dele, ele está me preparando para ser mestre, né? Daqui a um tempo. E aí, obviamente, só serei mestre depois da passagem dele, que ele dure 250 anos, pelo menos. Mas aí, essa passagem já não é feita mais de pai para filho, né? Existe uma distância. Eu amo meu mestre, obviamente, considero ele como um pai, mas não é o pai sanguíneo, né? Não é essa passagem nesse formato. Enquanto rabequeiros, todo o cavalo marinho, ele tem rabequeiro, alguns se toca com viola, né? Mas também a figura do rabequeiro ela é presente. Agora, sim, acontece sim do mestre falecer, né? Aí não tem outra pessoa interessada na rabeca, aí a gente já vai procurar rabequeiro de outro lugar, que foi o caso que aconteceu com o nosso mestre Joel, era o nosso mestre rabequeiro, que foi rabequeiro de Duda Bilal, né? Eu gosto sempre de salientar isso, que ele foi o rabequeiro de Duda Bilal, o seu Joel. E aí, depois que o seu Joel faleceu, Pedro Luiz se interessou, disse, não, vou tocar rabeca. Aí hoje a gente não substituiu, né? Sentou ali no lugar onde o seu Joel sentava, foi Pedro. Mas já tinha o interesse dele, assim, ele já é rabequeiro de um tempo, tal, já vinha esse interesse, e aí ele desenvolveu mais a habilidade dentro do cavalo marinho para assumir essa função, né? Mas realmente, assim, essa coisa da geração em geração, ela é preciso ser feita, né? Essa coisa da manutenção, desde do rabequeiro a daminha lá, a pessoa que vai só organizar os figurinos, que tem uma importância tão grande, que é o que fica na toda, né? O todeiro. O todeiro é o que vai ajudar a gente a trocar de roupa. Às vezes eu venho de uma figura, que eu também sou figureiro, eita, poxa, eu tenho que colocar agora outra figura, aí eu vou lá, aí se o todeiro não estiver lá para me ajudar, que já tem que colocar outro paletó, que não pode repetir o mesmo que acabou de sair, aí fica difícil, né? Então é preciso fazer essa manutenção desde do rabequeiro ao todeiro, que tem a mesma importância. Ademir, eu queria te perguntar uma coisa. O pessoal aqui, todos estão, né, fazendo curso de licenciatura em música, e aí eu queria te perguntar assim, como você que trabalha também, como você falou assim, nessa mediação de fazer oficinas e coisas assim, né? Como você acha que é interessante abordar o cavalo marinho no contexto de uma sala de aula, né? Com todo esse respeito à cultura, a brincadeira como ela é feita, né, tradicionalmente, mas criar esses acessos para o contexto de alunos dentro de sala de aula. É uma coisa que me instiga bastante, né? Eu sou até suspeito de falar desse lugar dessa manutenção do cavalo marinho dentro da sala de aula, porque é uma coisa que eu sou apaixonado em fazer. Porque falta exatamente isso, assim, dentro da escola pública se tem pouco conhecimento do que é o cavalo marinho, do que são as tradições populares, né, do coco, da ciranda. Recentemente eu fiz uns seminários com algumas turmas, e assim, eles surpresos, professor, não sabia que existia isso. Então, existe, né? E aí essa manutenção eu acho que ela é importante, e aí o que eu tento fazer é trazer para dentro da sala de aula da forma mais lúdica possível, né? A gente sabe que o ser humano ele é tátil, né? Ele gosta de pegar nas coisas, aprende pegando, vendo. Então, quando eu vou falar de cavalo marinho, eu já começo a introdução do cavalo marinho tocando uma música na rabeca, levando as máscaras do cavalo marinho para eles pegarem, verem. Nossa, que curioso, né? Uma máscara feita de couro de bode, o cara nunca viu couro de bode tratado, feito uma máscara, então desperta muita curiosidade nele, isso assim, dessa forma mais lúdica. E aí, as oficinas, tanto para criança quanto para o idoso, elas seguem esse mesmo formato, assim, do tátil, de ver, do pegar, de matar essa curiosidade, né? Porque até então é algo místico, né? Você vê um vídeo de alguém dançando com a máscara no rosto, caramba, que negócio diferente, estranho, né? Mas é sagrado. Ele acaba sendo sagrado, né? Porque está distante. E ele estando perto, ele continua sendo sagrado, né? Porque aí dessa vez a gente vai trabalhar o quê? O respeito pela manutenção da tradição, né? Pelo respeito da tradição. E aí os alunos eles se veem maravilhados quando eu trago os instrumentos, quando eu trago essas máscaras, o figurino, a forma de cantar, né? E aí geralmente eu coloco eles para cantar um pouquinho. Então o tempo inteiro
trazendo esse lugar da ludicidade, trazendo o que a brincadeira traz de melhor, que é o brincar, né? Eu acho que a essência humana é o brincar. Aí você vai brincar com o carrinho, ou vai brincar com a música. E aí eu sempre tento trazer pelo viés da brincadeira, para depois trazer as estruturas mais rígidas da brincadeira, né? Em vez de dizer que mais séria, as místicas. E aí, de cara, eu não trago as místicas, porque é um impacto direto, né? Primeiro, pelo preconceito que se tem às tradições afrodescendentes, e o cavalo marinho ele é uma tradição afrodescendente. Então, se a gente traz a misticidade de cara, ela vai ser bloqueada, vai dizer, não, isso é negócio do Satanás, ninguém quer saber disso, não. É a primeira fala que se ouve, infelizmente, né? Mas aí é uma desconstrução constante. E essa desconstrução ela tem que ser feita. E ela está sendo feita, né? Que bom que ela está sendo feita. E aí, a parte mística ela vai sendo encaixada depois. Mas o primeiro viés é o viés da ludicidade. Eu acho que é o melhor caminho, né? Pelo menos tem sido o melhor caminho para que eu chegasse aos estudantes. Massa demais, interessante. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho outra, mas não quero dominar aqui o... Tá, eu queria te perguntar então, Ademir. Pode perguntar, Chico. Pode falar. Não, deixa eu só perguntar então. Você falou do reizado, né? Essa questão, existem uma série de brincadeiras, de manifestações que são ligadas ao reizado, essa coisa dos reis, né? Da festa de reis, e queria que você falasse um pouco também sobre isso, e essa coisa da figura do boi também, que é presente em diversas manifestações populares, não só na Paraíba, no Nordeste, né? De norte a sul do Brasil, do Maranhão a Santa Catarina, a gente vai encontrar essa figura do boi. Então, eu queria te perguntar como que são essas conexões entre diferentes manifestações que têm elementos comuns, como ou essa questão do reizado ou do boi, né? E como que elas adquirem sotaques locais, mas qual que é os pontos de conexão entre elas, assim? Legal. Essa é uma boa pergunta, inclusive, né? Essa é uma boa pergunta. Eu gosto muito de refletir sobre esses aspectos que ultrapassam, né? Mais de uma tradição, né? E aí é legal a figura do boi. A figura do boi ela é uma figura que a gente vai trazer a figura da fartura, né? Quem tem um boi é quem tem dinheiro. Quem tem um boi é quem não vai passar fome. Quem tem o boi é o que vai poder ajudar a quem não tem nada, né? Então a figura do boi ela está ligada a essa ideia da fartura, né? A essa divindade maior, né? Enquanto essa estrutura social mesmo. Eu acho que é muito diálogo social, porque o cavalo marinho ele vai falar, ele vai relutar, ele vai questionar, ele vai apontar os problemas de dentro da comunidade, né? Então, em algumas figuras, né, acontece uma violência doméstica, a figura do cavalo marinho, uma das figuras do cavalo marinho vai lá falar que aquele cabo é covarde porque deu uma tapa em Maria, né? Então, tá nesse lugar dessa discussão. Então, o boi ele tem essa característica, né, dessa coisa da fartura, de quer dizer, poxa, a gente tá com boi, a gente tá com tudo. Se a gente tem um boi, a gente tem tudo. Pelo menos dentro do cavalo marinho, em algumas discussões que eu tive com alguns mestres, era exatamente falando desse lugar, né? Que essa é uma pergunta que ela é muito difícil de responder, na verdade. Quando a gente vai falar dessa figura central do boi. E aí, essas respostas que eu estou trazendo aqui são reflexos a partir do que eu conversei, das minhas experiências. Obviamente, elas não são respostas absolutas, não está nem perto, mas ela tem essa referência dessa ligação, que toda brincadeira de boi, o boi é sagrado, né? Se você perceber, o boi do Maranhão, o boi é sagradíssimo, dentro do cavalo marinho, o boi é sagradíssimo, dentro do reizado, o boi é sagradíssimo, né? Então, ela é uma figura sagrada, e por que ela é essa figura sagrada? Pelo menos dentro do cavalo marinho, ela vem trazer esse reflexo dessa fartura, né? Desse lugar, às vezes, poxa, a gente tá com boi, a gente vai poder organizar tudo aqui. Se a gente tá com boi, a gente vai poder tomar conta dessa comunidade. E como é que a gente toma conta dessa comunidade? É falando dos problemas da comunidade. E o boi ele é uma figura que vai estar lá simbolizando esse poder que a gente tem de falar o que a gente quiser, na hora que a gente quiser. Porque a gente fala mal da polícia na frente da polícia, né? Porque a gente fala mal da polícia, é o grande, né? São as grandes autoridades opressoras, tal, né? A gente sabe aí os caminhos, tem os bons e os maus.
Infelizmente, a gente encontra mais mal do que o bom no caminho. E aí a gente consegue falar mal desse lugar, mas até a polícia ri, porque a gente tem essa licença poética, né? A gente tem esse poder, a gente tem esse boi na mão para dizer o que a gente quer. Porque se a gente não tivesse o boi, se a gente não tivesse o brinquedo, a gente não poderia estar dizendo aquilo. Ademilton falar uma fala dessa de afronta a um policial, com certeza é uma tapa na cara garantida e vai para casa. No mínimo, né? Então existe essa licença poética dentro da tradição. E eu acho que o boi ele tem essa ligação, essa função direta, né? Desse destaque da sociedade, né? Quem tem um boi tem um destaque. O dono da fazenda só é o dono da fazenda porque ele tem um bocado de boi. Porque se ele tivesse um só, ele não era ninguém, entre aspas. Muito interessante. Tiago, vai falar? Oi. Não, eu queria saber dele, porque eu caí agora também na hora que ele estava falando sobre isso. Eu queria saber se tem esse caráter de revista, né, na letra do boi, a questão crítica social. Assim, a brincadeira do cavalo marinho inteiro, ela tem essa função de falar das nossas opressões, né? Da opressão da comunidade, da opressão daquele trabalhador que foi trabalhar no engenho Oriente e chegou lá, o dono do engenho não pagou a ele no final do dia. Então, onde é que ele vai reclamar ao dono do engenho, que vai sacrificá-lo, se ele for lá? Não é, dentro da brincadeira, né? Então, esse lugar, o escape, né, que a gente chama do escape. Aí esse escape, ele tem essa função, realmente, se a gente for trazer em teoria, essa função da revista, né? Do questionamento, de trazer, de questionar, de indagar, de cobrar uma resposta, né? E aí essa resposta está desde o meu vizinho, que eu acho que ele fez um mal errado, até o grande escalão, né, da nossa sociedade. Então ele tem essa função dessa discussão, desse questionamento, sim. E se a gente perceber dentro do Cavalo Marinho, as falas, as músicas, é muito falando desse lugar, né? Das opressões vividas dentro do canavial. Acontece a mesma coisa no Maranhão. Isso, massa. Uma linhagem também. Show de bola. Muito bom ver essas coisas que se atravessam, né? Eu gosto muito de ver quais são os paralelos onde as manifestações se atravessam. Eu gosto muito disso. O Thiago tá ruim o áudio dele, mas ele pesquisa o boi do Maranhão. Interessante ele, né, fazer essa associação. Que legal. Só pegando o gancho, o Arthur, acho que tinha uma pergunta, e o André, se não me engano, fez uma pergunta aqui. Existe esse trânsito também dos brincantes, você falou, por exemplo, em Pernambuco tem essa coisa, quem brinca cavalo marinho também brinca maracatu rural. Você vê isso como uma constante, assim, geralmente quem participa de um tipo de manifestação participa de outras, e aí as manifestações acabam estabelecendo diálogos umas com as outras, assim? Eu acho que sim, eu acho que quem brinca a cultura popular, ele vai brincar a cultura popular independente de qual brincadeira ele está dizendo, se é cavalo marinho, se é maracatu, se é coco. Pelo menos as pessoas que eu conheço que são apaixonadas por cultura popular, assim como eu, tá envolvido em 300 milhões de coisas ao mesmo tempo, né? Tô no cavalo marinho, daqui a pouco eu vou ali no ensaio de maracatu, que o dono do maracatu me contrata para tocar ganzá com eles, e já tô lá fazendo o carnaval. Daqui a pouco tem um coco de roda ali, e eu vou atrás desse coco de roda ali. Eu acho que é essa paixão que nos move pela cultura popular que vai fazer que a gente se atravesse por todas as outras manifestações, né? E, consequentemente, se a gente vai ter outros espaços, a gente vai querer contribuir em outros espaços. Eu acho que é essa que faz, essas pontes que faz que a gente fique, vou falar flutuando, mas não é a melhor palavra, né? Que a gente fique flutuando entre esses lugares, que na verdade a gente vai chegando, a gente não flutua, a gente chega e aterriza em todos esses lugares, né? Nossos, né? De fato, a cultura popular é popular, é do povo, e a gente vai se apropriar daquilo que já é próprio nosso, né? E aí a gente está sempre brincando nesses lugares. Inclusive, já brinquei, ainda brinco em outros cavalos marinhos, né? Com esse formato que eu brinco do Boi Maneiro, em outros formatos também. E aí por aí a gente vai se ajudando, que também eu entendo como um momento de ajuda, né? A gente sabe que a tradição ela sofre por essa falta de brincadores, falta pessoas ainda que têm esse olhar mais sensibilizado para a cultura popular, que a gente já está conseguindo abrir um campo maior. Ainda é pequeno, mas já estamos conseguindo abrir um campo. Legal. O André está fazendo uma pergunta aqui, ele está sem áudio. Deixa eu só pegar o carregador aqui do meu celular que vai descarregar, pode ser? Um minutinho.
claro. Pessoal, a gente está chegando no final, né, da aula. Se alguém tiver mais alguma pergunta, agora é a hora. O André tem essa pergunta. Arthur, você tem uma pergunta também, né? Beleza. Pronto, voltei. Oi, Daniel. Perdão, questões técnicas. Faz parte dessa vida online agora que já não tem. O André está perguntando aqui, que você comentou que tem mais de 70 figuras na brincadeira, né? Ele perguntou como nasce, entre aspas, uma figura, e qualquer integrante pode criar uma figura ou apenas o mestre? Então, as figuras que a gente conhece, que a gente brinca, são figuras já da tradição, já vem de antes, a gente não cria nenhum personagem, né? Alguns mestres já criaram alguns personagens, né? Esses personagens, obviamente, alguém tem que criar, é lógico. Mas aí ele vem se mantendo durante a tradição, durante ao longo do tempo, né? Atualmente a gente, pelo menos eu não conheço ninguém que criou uma figura que, sei lá, tenha pelo menos 10 anos de lá para cá, eu não conheço nenhuma. E aí essas figuras elas vêm sendo reproduzidas, algumas se perdem no caminho, né? Por essa falta da memória, e algumas memórias que dominavam, essa figura acabou partindo sem deixar essa herança, né? E aí, mas as que sobram, as que restam até hoje, a gente ainda vai tentando aprender, né, com elas, trazendo esse reflexo, obviamente, errando aqui, acertando ali, ajusta ali, não é bem assim, mas como ninguém sabe como é que é, a gente vai fazer assim agora, né? Então, existem essas adaptações, mas são figuras que vêm de tempos de outrora. Como você falou, tem esse movimento de transformação mesmo, né? Que é dentro dessa questão da tradição oral, né? Que as coisas vão, às vezes, algumas se perdem, outras se transformam, né? É mais ou menos nesse sentido, né? Isso. Vou passar a palavra para o Arthur, que tem uma pergunta. Tem, assim, uma previsão estimada de tempo, assim, quando que começa a ter a brincadeira do cavalo marinho, assim? Registros históricos ou pelas histórias dos mestres, assim, há quanto tempo que existe, mais ou menos? Na Paraíba eu não conheço esse registro. Em Pernambuco existe um documentário que é um vídeo de defesa do cavalo marinho para se tornar bem material de Pernambuco, que já conseguiu, que é um vídeo de defesa feito pelo IFAM, para o IFAM, que lá ele vai dar uma data específica. Eu não vou conseguir também te dizer essa data, mas existe lá um primeiro registro onde ocorreu em um sítio em Nazaré da Mata, acho que foi no século XIX isso, no engenho, onde a polícia foi solicitada para poder capturar 2 negros fujão que tinham fugido da fazenda e estava lá no meio dessa brincadeira, né? E aí, inclusive, pessoas foram presas nesse dia, por isso que se tem um registro por causa dos BO, né? Que fez esse registro exatamente por isso, né? Para fazer a captura desses 2 negros. E aí esse registro tá na delegacia de Nazaré da Mata. São o primeiro ou talvez o único registro que a gente tenha mais antigo do cavalo marinho. Mas, de fato, o cavalo marinho ele vem de muito antes disso, né? Para se ter o registro da polícia chegar aí, quer dizer que a brincadeira já brincava há muito tempo, né? Para se estar na rua e o negro que fugiu lá de alguma fazenda para chegar aqui, então, já tinha, entre aspas, a liberdade, então já sabia brincar, então tu vai botar mais aí 200 anos atrás, né? Estou falando 200 anos de uma forma bem fictícia, não é muito antigo. É uma pergunta muito difícil, assim, porque era uma que não tinha, uma época que não tinha um tipo de registro e elas estão sempre nesse movimento dinâmico de se transformar, às vezes tinha outro nome, era muito parecido e depois, né, enfim. O Arthur aqui comentou que ele acha que esse registro é de 1840, o Alan falou que tem um registro do padre. Arthur, então eu faço a última pergunta, então, que a gente está chegando no fim do nosso horário. Pronto. É sobre ainda aquela questão da financiação
da rabeca. Essa afinação que o mestre João Araújo usa, ela é compartilhada pelos rabequeiros aí de Cambé, Pedras de Fogo? Alguns rabequeiros mais antigos, né, eles usam essa afinação que seu João Araújo usa, perdão. Seu Joel também usava essa afinação de dó sustenido. Mas aí, de fato, alguns mestres sim usam, mas assim, ela não é uma afinação como a rabeca, ela é um instrumento que ela é, de sua maioria, autodidata, essa questão de afinação, né, desde as técnicas de aprender. Então, os mestres mais antigos, eles desenvolveram outras afinações por não conseguir ter esse ouvido absoluto, né, de reproduzir a mesma afinação, sei lá, de onde eles ouviram. Então, a rabeca, ela tem essa estrutura, né? Assim, a gente sabe que ela é afinada em quinta justa, aí essa quinta justa tu vai achar do jeito que tu achar interessante. Mas aqui em Pedras de Fogo são poucos mestres que utilizam dessa afinação. Que eu tive a oportunidade de conhecer, que eu sei que usa essa afinação, mestre Joel, mestre João Araújo, e um outro mestre que foi Pedro que me apresentou ele, tal, assim, bem rapidamente. E aí ele também utilizava essa afinação de dó sustenido. E também o mestre, seu João, um outro João, São João demais por aqui, só tem João. Um outro João de Jangada, ele também utilizava essa afinação, e mestre Inácio de Jangada também, que era um outro rabequeiro, ele usava essa afinação de dó sustenido. A afinação que eu uso é de mi, lá, ré, sol, e de alguns outros rabequeiros aqui também mi, lá, ré, sol. Si, mi, lá, ré, que é uma afinação de Pernambuco, eu não encontrei ainda nenhum rabequeiro por aqui que faça nessa afinação de si, mi, lá, ré, só de dó sustenido e de mi até então, nas minhas poucas pesquisas, né, por essa cidade. Muito obrigado. Bom, Ademilton e pessoal, estamos chegando ao final. Ademilton, queria agradecer muitíssimo, foi maravilhosa a aula, aprendi muito, acho que todo mundo aprendeu muito, e agradeço demais a sua generosidade de vir aqui compartilhar tanto conhecimento, tanta sabedoria, tanta informação importante, com todo esse respeito pela cultura, né? Uma pessoa que vivencia a cultura, como você pontuou várias vezes, e acho que foi uma aula muito inspiradora para a gente. E se você quiser falar alguma coisa para concluir, eu só tenho a agradecer em nome de toda a turma aqui. Obrigado demais, viu? Parabéns e viva a cultura popular, viva o Cavalo Marinho. Viva, viva. Eu queria agradecer demais, né, essa oportunidade de estar conversando aqui, de dialogar, de trazer um pouco dessas referências, dessas minhas vivências, né? Eu sempre fico muito feliz de estar podendo contribuir, né, principalmente nesse universo da academia que é tão carente de cultura popular, e é como é importante ter disciplinas que vão discutir exatamente da cultura popular, né, e trazer um pouquinho desse meu conhecimento. Eu acho massa demais, assim, essa troca, porque daqui eu converso, daqui também eu aprendo, né, Arthur já me deu aqui, Alan já me ajudou a lembrar da Joana Baia, né, que já estava enlouquecendo, já fazia 15 dias que eu estava tentando lembrar, eu já tinha batido um papo anteriormente numa live, falei da Joana e não sabia esse segundo nome, não lembrava. E aí o Alan me ajudou aqui, o Arthur também me trouxe aqui, me refrescou a memória do Augustinho e tal. Então, é um momento de troca, né? A gente chega aqui com 10 centavos de informação e sai com 25, porque com os 10 centavos a gente conseguiu juntar com os 15 da galera que chegou aqui. E aí, assim, eu fico muito, muito feliz, muito grato, e sempre que eu puder contribuir, né, nesse e em outros espaços, estou aberto para a gente discutir, entender da melhor forma possível. As respostas que eu não tiver, a gente vai buscar em algum lugar, e as que não souber de jeito nenhum, vou dizer, até aí, minha limitação de conhecimento foi até aqui. E aí eu queria tocar somente um pedacinho de música, né, a pedido do companheiro que, conversando, acabou passando despercebido. Só uma frase para a gente fechar. Boa. Acho que foi o Lucas que pediu. Massa. O pessoal está dizendo que na pandemia a gente vai te visitar, a gente vai conhecer esse Cavalo Marinho ao vivo, viu? Por favor, vai ser massa. Depois dessa pandemia tem muita promessa de sambada, viu, velho? Que a gente tá nessa angústia também, assim, na luta da manutenção dos nossos mestres, assim, porque eles são do grupo de risco e a gente
está priorizando não fazer sambada, a gente não vai fazer sambada enquanto não sair a vacina, enquanto eles não tiverem segurança, porque a segurança da sobrevivência do cavalo marinho depende da segurança deles, né? Porque sem eles a gente não vai saber fazer isso aqui, não, velho. A nossa limitação é grande, e os grandes detentores são eles. Se a gente não cuidar deles, a gente não vai estar cuidando da gente. Deixa eu ver o que é que rola. É isso, show de bola. Show! Valeu, Ademilton. Bom demais, bom demais, bom demais. Bom demais. Valeu. Massa. Obrigado, valeu, pessoal. Obrigado aí todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Depois a gente se fala com mais calma, Ademilton. Mas, mais uma vez, muito obrigado, viu? Valeu. Show, obrigado aí, show. Falou, gente. Um abraço para todo mundo. Bom fim de semana. Falou, professor. Valeu. Falou, Ademilton. Falou, gente. Obrigado, um abraço, professor.